Então, muito boa tarde a todos, a todas. Nós estamos hoje reunidos exatamente para a defesa de doutorado do candidato Yuri de Lucas Xavier Martins, perdão, e nós temos a alegria em ter na banca hoje o doutor Edgar Makigusa, da Universidade Federal de São Paulo e também da Faculdade de Medicina da Uninove, a doutora Rosiele Alves, do Centro Universitário Metropolitano de Maringá, Unifaema, o doutor Érico Chagas Caperuto, da Universidade de São Judas Tadeu, e a doutora Natália Bernardes, da Universidade de São Judas Tadeu. E o trabalho que o Yuri apresentará aborda o efeito dos treinamentos aeróbico e de força intradialítico nos sintomas de transtornos mentais, parâmetros sanguíneos e pressóricos, estudo randomizado controlado. Nesse sentido, nós abrimos a banca, agradecendo profundamente a disponibilidade de tempo dos senhores, das senhoras, e passando imediatamente a palavra ao Yuri para iniciar a apresentação, lembrando que nós temos aproximadamente 30 a 40, no máximo 45 minutos, para posterior início da arguição. Como critério, os nossos convidados externos, eles iniciarão a arguição, portanto, doutora Roseli, doutor Edgar, e posteriormente, doutora Natália e doutor Érico, se essa ordem for a melhor que vocês vierem a decidir, mas os nossos colegas convidados, eles iniciarão a arguição. Yuri, por favor, inicie sua apresentação e desejamos que você tenha muito sucesso em apresentar os seus dados na tarde de hoje. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a presença de todos aí, né, especialmente da banca, por ter aceitado o convite, o nosso convite para participar do nosso trabalho, para ser avaliador. Agradeço também, né, a minha família, minha mãe que está representando, e gostaria de apresentar, então, a defesa da tese, né, que se chama Efeitos dos treinamentos aeróbicos de força intradialíticos nos sintomas de transtornos mentais, parâmetros sanguíneos e pressóricos. No caso, um estudo randomizado e controlado. Pois bem. Bom, começo com uma breve apresentação, né, a apresentação própria da revisão de literatura. Tem aqui uma trajetória que eu farei brevemente, né, especialmente na minha atividade acadêmica. Bom, em 2011, eu iniciei a graduação em Educação Física, fui voluntário num grupo de pesquisa de alimentação e saúde no Departamento de Nutrição, foi algo importante para o início. Fui monitor da disciplina de Fisiologia Humana durante toda a parte da graduação. Iniciei, né, bolsista de iniciação científica entre 2013 e 2015 e fui estagiário no Hiperdia, na cidade de Viçosa, Minas Gerais, no primeiro contato aí com as doenças crônicas. Em 2015, eu inicio, então, o mestrado pela UFV, em Viçosa. Fui bolsista CAPES, trabalhei com neuropatia diabética durante esse período. Participei também em outras pesquisas envolvendo diabetes e hipertensão e defendi aí minha dissertação de mestrado em 2017. Em 2018, foi também um ponto importante para mim, né, durante essa trajetória. Eu vim aqui até para Rondônia e comecei meu trabalho como professor e coordenador do curso de Educação Física na Faculdade FAEMA, que hoje é o Centro Universitário FAEMA. Fui presidente da Comissão de Extensão, coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica e, por fim, pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação em 2022. Em 2021, eu inicio o doutorado em Educação Física, orientado pelo professor Ailton, no São Judas Tadeu.
e sempre tive, então, uma previsão de trabalho com população vulnerável. Quis trabalhar com HIV, achamos muito difícil por causa do estigma, e começamos aí com uma ideia, uma oportunidade de trabalhar com indivíduos em hemodiálise. Em 2023, eu tomo posse aqui no Instituto Federal de Rondônia, onde eu sou professor de Educação Física. Aí o cara simplesmente pega e aparece. Em 2024, Aí eu vou sair. eu começo, então, eu Ele tenho, não então, veio o mais, ano de né? defesa da tese e assumo como chefe de departamento de apoio ao ensino, substituto aqui no campus Ariquemes, né? Foi minha primeira relação com gestão de ensino, né? Muito intensa, inclusive, fevereiro a julho. Bom, algumas produções, né, que envolvem nosso trabalho. A gente, então, teve um trabalho de correlação entre caminhada e fadiga nos pacientes dialíticos. Ficamos, então, em segundo lugar no congresso, aqui da região norte, que envolve atividade física e saúde. Fomos premiados com um artigo, né, então, esse trabalho deu essa possibilidade para a gente. Também tem um artigo que a gente publicou na revista Faema, e ele deu uma base importante para que a gente entendesse um pouco mais das motivações e barreiras que envolvem o exercício físico intradialítico, e fizemos uma espécie de documentário, né? É um vídeo, um relato que traz algumas questões importantes aí da nossa experiência, da experiência dos pacientes e da equipe multidisciplinar de saúde com exercício intradialítico. Está disponível no YouTube, tem aí uns 16 minutinhos. Por fim, após toda essa experiência, a gente pegou alguns dados importantes que encontramos na nossa tese e enviamos aí para a Secretaria de Saúde do Estado e sugerimos, né, a continuação do exercício e mandando também a nossa doação dos equipamentos e também sugerindo aí a contratação de profissionais e outros detalhes importantes. Bom, como introdução, né, a gente tem a doença renal crônica, então, definida pela normalidade dos rins, que eu começo a ter um processo que ele acaba tendo uma dificuldade de filtração e dependendo do grau, sendo o G5, né, geralmente ele é definido pela albuminúria e creatinina, eu tenho necessidade do início de diálise. As principais causas para DRC são hipertensão e diabetes. Estima-se que em diálise, no Brasil, a gente tem 126 mil pessoas e 1,5 mil só no estado de Rondônia. Bom, apesar de indispensável, né, o processo de hemodiálise, no caso, tem alguns efeitos colaterais, dentre eles a própria diminuição da massa muscular. Também não é incomum que se desenvolvam alguns transtornos mentais relacionados. A fim de atenuar o processo, o exercício físico pode ser, então, uma boa estratégia, principalmente no que tange à massa muscular. No entanto, a gente sabe que existem algumas barreiras, né, como a fragilidade, presença de comorbidades e a baixa motivação. Bom, os objetivos do trabalho. O objetivo geral foi avaliar os impactos de diferentes tipos de exercício físico intradialítico na saúde física e mental e nos critérios motivacionais de adesão em adultos de ambos os sexos. Avaliar o efeito desses exercícios sobre ansiedade e depressão. Avaliar o efeito desses diferentes tipos de exercícios no hematócrito, hemácias, hemoglobina e eletrólitos. Avaliar sobre a antropometria, os aspectos antropométricos, avaliar também sobre os aspectos psicológicos, motivacionais da afetividade e do estado de humor, bem como avaliar aí o efeito desses exercícios em cima dos parâmetros pressóricos. Interessante aqui que a gente fez essa análise de hora a hora, durante a sessão de diálise. Uma breve revisão de literatura. A doença renal, então, etiologias e agravos. A gente tem as principais etiologias, como hipertensão e diabetes mellitus. No entanto, tem algumas outras situações, como a glomerulonefrite e os rins policísticos, que podem também desenvolver, aí, no caso da doença renal crônica. Alguns agravos e também algumas doenças que podem vir juntos, né? A gente tem, por exemplo, a hiperparatireoidismo secundário, que é muito comum, e também a hiperfosfatemia e hipercalecemia, que elas acabam também sendo muito comum, e também anemia, né? Muito comum nesse público que está em diálise. Existe, quando tem a progressão da doença renal crônica, especialmente com a hipertensão e a glicotoxicidade, uma expansão da matriz da célula mesangial, né? Então, a gente vê uma figura aqui, porque desenha bem, eu acabo diminuindo aí
a minha permeabilidade no glomérulo e acabo diminuindo também minha superfície de troca. Isso vai acabando com um desfecho, né, conforme o agravo, diminuindo a área de filtração. Sobre vulnerabilidade social e incidência da doença renal crônica, né, então a gente tem um predomínio em minorias étnicas, em países e pessoas pobres, inclusive países desenvolvidos, quando a gente tem as minorias, eles têm maior dificuldade de acesso ao serviço de diálise. Um fato importante que aqui no norte, em especial em Rondônia também, né, nós temos aí uma menor disponibilidade de centros também por pessoas em diálise, alguns impactos, né, da própria hemodiálise. É necessário a gente conseguir segurar e continuar com o tratamento conservador, esse controle pressórico e glicêmico, por exemplo, que são as principais etiologias, fazer o tratamento renal substitutivo. É muito comum que essas pessoas tenham doença cardiovascular, isso aumenta o risco cardiovascular delas, né? Alterações hidroeletrolíticas e transtornos mentais. Bom, em relação ao nível de atividade física e comportamento sedentário, a gente tem aí uma baixa adesão desse público à atividade física, um alto comportamento sedentário, e é muito comum que essa redução da atividade física ela vá de encontro com o avanço da DRC. Quanto maior, então, o grau da doença renal crônica, maior é aí a redução da atividade física, ou menor é a atividade física. Bom, alguns impactos importantes aí em relação ao exercício físico, né? É comum que se tenha na literatura melhora dos sintomas mentais, uma melhor aptidão cardiorrespiratória, massa muscular, e os eletrólitos eles seguem como ainda algo que é discutível na literatura. Alguns trabalhos mostram que melhoram, e outros não, né? Então, isso não é um consenso ainda. A adesão dos pacientes dialíticos ao exercício físico, né? Então, a gente tem barreiras e motivações. Dentre as barreiras aí, tem a adesão dos centros, algumas dificuldades com parcerias, equipamentos e até protocolos que não é bem trazido, por exemplo, dentro das diretrizes internacionais de doença renal crônica, não se traz algo específico para esses protocolos. As barreiras a gente já comentou, que envolve fadiga, envolve um cansaço. Isso tudo culmina uma desmotivação do paciente. Bom, materiais e métodos. A gente teve, então, como o que foram incluídos no nosso trabalho, né? Pessoas com DRC, usuários, então, do Centro de Diálise de Ariquemes, de ambos os sexos, que seriam admitidas somente após a assinatura do termo de consentimento. Critério de inclusão: acima de 18 anos e realizar hemodiálise por pelo menos 3 meses. Como critério de exclusão, tem alguns distúrbios psicológicos, amputação, alto risco cardiovascular, acesso nos membros inferiores, ser portador de HIV, ou se ativa em algum programa de exercícios prévio, né? Além de qualquer outro fato que a gente entendesse que fosse de confusão para os nossos dados, a gente entendeu que deveria ser excluído. O projeto foi aprovado pelo governo do estado de Rondônia e também aprovado pelo CEP da Universidade de São Judas Tadeu. Aí segue o número do parecer. Delineamento e randomização. A gente teve, então, um trabalho clínico randomizado e controlado. Utilizamos a randomização estratificada por sexo e idade, né, de forma a equalizar os grupos. A gente tem uma população mais heterogênea dentro do centro. É importante que a gente tentasse manter os grupos um pouco mais homogêneos. Então, a gente fez essa randomização estratificada. E delineamos em 3 grupos, né? O grupo aeróbico, o grupo de força e o controle, né? Eu coloquei aí esses círculos amarelo, vermelho e verde, que é quando a gente colocava no prontuário, para que a gente não confundisse quais pacientes estavam em quais grupos. Então, isso foi um norteador para a gente. Todos os voluntários do grupo aeróbico e de força foram submetidos a 12 semanas de exercício. Os participantes que comporam o grupo controle foram convidados a escolher um protocolo de preferência pelo mesmo período. Bom, então, ao término dos 3 meses da pesquisa, a gente abriu para que os pacientes indicassem qual exercício eles gostariam de fazer. Então, foi muito comum que pessoas que estavam no elástico, né, no exercício de força, utilizando as faixas elásticas, fosse para mini bicicleta, pessoas que estavam no controle gostariam de fazer também, e pessoas que só fizeram, por exemplo, a mini bicicleta, experimentaram o elástico também. Então, isso ficou mais livre para que elas escolhessem pelo mesmo período. Então, de imersão foram 6 meses dentro do centro de diálise. Bom,
Uma semana antes, os grupos foram familiarizados com os exercícios, então a gente deu essa experiência prévia para eles. Foi preconizado que ocorresse o exercício em todas as sessões, 3 vezes na semana. Ambos os grupos de exercício tiveram aquecimento de 5 minutos na mini bicicleta, um aquecimento geral, central. E a gente utilizou um programa de exercícios físicos baseado na intensidade no grupo aeróbico pela escala de Borg. Dificilmente daria para utilizar, por exemplo, a frequência cardíaca pelo alto número de fármacos relacionados a beta-bloqueadores, né, o uso de atenolol, propanolol, por exemplo. E no grupo de força, a gente utilizou somente exercícios para membros inferiores, com receio principalmente um cuidado quanto ao acesso que comumente é feito no antebraço pela fístula, né? Então, a gente teve esse cuidado para que não ocorresse aí essa complicação maior. A ideia, o protocolo inicial é que era do exercício de força, um maior volume e menor intensidade, isso aumentava a partir da sexta semana, e no grupo aeróbico a gente manteve pela escala de Borg de 12 a 14, mas aumentava o volume que eles fariam a mini bicicleta. Aqui está uma figura da bicicletinha, ou do mini cicloergômetro que a gente utilizou, e das faixas elásticas aí em 5 intensidades. Bom, ocorreu suspensão do exercício caso tivesse relato de cãibra ou complicações no acesso. É comum que, mesmo que seja no membro inferior, se ele se mexesse um pouco com o tronco ou o braço na poltrona, a máquina poderia apitar. Então, a gente viu quando tinha algum problema recorrente sobre isso, a gente suspendeu. E também se no início do exercício ou o indivíduo tivesse com uma pressão 18 por 10, a maior que 18 por 10, a gente suspenderia, e se durante o exercício passasse de 200 aí por 110. Né? No caso da hipotensão também, se chegasse a 9 por 6 essa pressão, ou estivesse 9 por 6, a gente suspendia o exercício por causa de uma hipotensão intradialítica. Aqui umas estimativas, né, da progressão de carga, que se dá aí um percentual relativo a 1 RM, na semana 0 a 6, da semana 6 a 12. Então, como eu disse, primou-se então para o aumento da intensidade de uma semana para outra. As avaliações antropométricas, a gente utilizou a perimetria abdominal, a relação cintura-quadril, IMC, relação cintura-estatura e perimetria de panturrilha. Aqui é importante para a gente que o IMC ele segue uma lógica que para o paciente em diálise é importante, pois a diminuição do IMC pode estar relacionada, por exemplo, com a questão da morte, né? Então, o IMC ele deve ser controlado. O RCQ e RCE também faz uma relação importante, né? Quanto maior essas relações cintura, estatura, cintura, quadril, maior risco de morte cardiovascular. E a perimetria de panturrilha, a gente tem uma relação importante com a sarcopenia, inclusive o risco de queda. A perimetria abdominal também tem uma relação aí com alto risco cardiovascular. Então, foram esses os parâmetros antropométricos que a gente utilizou. Os parâmetros sanguíneos. A gente fez análise, então, do hemograma, do cálcio, do potássio e do fósforo. Foram mapeados os fármacos prescritos também pelos nefrologistas, incluindo aí a alfa-poetina injetável. Aqui é importante que a alfa-poetina tenha uma relação com o aumento das hemácias no corpo, e a gente achou importante fazer esse pareamento, esse rastreio. Análise de cálcio, potássio e fósforo foram realizadas utilizando aí essa unidade de Rocher-Cobas C501. Aí eu trouxe uma foto dela para a gente ter uma noção. E essas análises foram feitas aí no Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, o LEPAC, localizado em Porto Velho, que é a capital aqui de Rondônia. Quanto aos questionários, nós utilizamos aí, aliás, né, antes disso, a gente aplicou de forma presencial e de individual. Os voluntários poderiam, né, não responder qualquer questão no questionário, caso sentisse algum incômodo. Além dos questionários socioeconômicos, nós aplicamos aí a escala de humor de Brunel e os inventários de Beck para depressão e ansiedade. Utilizamos também a BREC-3 e a BPNS, que tem uma relação com as necessidades psicológicas, autodeterminação, e está em amarelo, em asterisco, porque a gente utilizou esse trabalho fora da intervenção. A gente utilizou uma análise à parte, haja visto que a gente fez de forma transversal e não junto com o estudo randomizado e controlado, que a gente vai apresentar à parte também esses resultados. Bom,
A gente fez análise da pressão arterial também, a gente registrou as pressões sistólicas e diastólicas em diferentes momentos da diálise. Importante, a gente desconsiderou os dias que os pacientes usaram fármacos de efeito hipotensor durante a sessão, então toda vez que a gente via que tinha um registro feito pela técnica de enfermagem que sugeria que ele tinha feito essa administração ou uso de hipotensor, a gente excluiu os dados de pressão, para tentar diminuir um pouco os fatores de confusão. E a gente utilizou, né, pela própria máquina de diálise, eles fizeram esse monitoramento. Os momentos que a gente considerou foram os momentos pré-hemodiálise, primeira, segunda, terceira e quarta hora, e os momentos pós-hemodiálise. Todos esses horários, então, ou todos esses momentos, a gente fez esse registro pressório. Bom, após 12 meses do período de exercícios, então a gente retornou ao centro para fazer uma entrevista com os pacientes e fizemos algumas perguntas, né, dentre elas. Se ele sentiu alguma melhora do exercício em relação ao que faz agora, se ele acha importante ter exercício durante a sessão de diálise, se os exercícios continuam dentro do centro, e caso tenha experimentado os dois tipos de exercício, né, se ele teve preferência por algum em específico. Então, depois de um ano, a gente voltou ao centro para essas análises. As análises transversais. Nós fizemos aí também com os indivíduos de ambos os sexos. Utilizamos aqui uma amostra de conveniência, porque a gente chegou à sexta semana e todos os participantes que estavam no grupo aeróbico, no grupo de força, foram convidados a participar dessa análise. E a gente utilizou justamente os instrumentos BREC3, BPNS, e que foram administrados por pesquisadoras que não aplicaram os exercícios, né? Isso é importante também para a gente evitar o fator de confusão ou alguns tipos de desconforto com quem estava aplicando de fato os exercícios para ele. As análises são apresentadas separadamente, então, do estudo de intervenção. Bom, aqui uma linha do tempo e análise estatística em relação ao nosso trabalho. A gente utilizou o Shapiro-Wilk para a normalidade dos dados, haja vista que o N foi menor do que 50. Para análise intergrupo, utilizamos uma nova usual, e em caso de dados não normais, utilizamos o Kruskal-Wallis. Para as análises intragrupos, utilizamos o teste T pareado, em caso de dados normais, em caso de dados não normais, utilizamos o Wilcoxon. Para análise da semana 6, intergrupos, utilizamos o teste T independente, em caso de dados normais, em caso de dados não normais, utilizamos o teste de Meio-Whitney. Importante também, a gente adotou o critério de P menor ou igual a 0,05, utilizou o SPSS como software. Vale a pena a gente falar aqui também que utilizamos o delta percentual, né, e o effect size. Em Tá relação ao quente, effect hein, size, Mica? Vai queimar a mão. além do effect size no comum dos dados normais, utilizamos também aí o teste de H de Hedges também, que tem relação com o Wilcoxon, que é um teste não normal. Bom, resultados de discussão. Aqui, em relação à característica da amostra, a gente tem alguns dados importantes também. Predominantemente, a amostra era negra, né, preta ou parda. Predominantemente, também tinha poucos estudos ou nenhum estudo, né, quase 70% aí, sem estudo ou fundamental incompleto. A maior parte também dos pacientes recebiam aí um salário mínimo ou menos. A maior parte era evangélica ou protestante, e também a maior parte da nossa amostra apresentava hipertensão, ou apresenta. Bom, na literatura a gente vê alguns dados que são semelhantes, né, principalmente relacionados à baixa renda e nível de escolaridade, como, por exemplo, o estudo de De Paula, né, e alguns outros dados que não convergem, por exemplo, o predomínio de diabetes mellitus como etiologia predominante, né, e a raça branca também. E uma meta-análise também sustenta esses nossos achados, né, que a baixa escolaridade e renda estão associadas à prevalência de doença renal crônica, e os achados do estudo aí trazem alguns dados específicos do estado de Rondônia, né, que tem esse potencial de trazer algo inovador na literatura também, né, dando aí um suporte para futuras intervenções.
E a gente ressalta nesse trabalho a importância do rastreio de populações vulneráveis, para além só mesmo da questão da hipertensão e diabetes mellitus, também as pessoas que são mais vulneráveis, aí elas têm maior chance de desenvolver doença renal crônica e, consequentemente, precisar da hemodiálise. Também, né, a preocupação da hipertensão arterial como principal etiologia de base da doença renal crônica e um olhar específico para a atenção básica, né, que ela pode estar vindo evitando aí que a pessoa se desenvolva e tenha que fazer diálise. Bom, aqui uma randomização da estratificação e também estratificação da amostra, né? Começamos aí, por exemplo, no grupo aeróbico com 20, no controle com 19, de força com 22, e acabamos com 13, 15 e 14, respectivamente. Teve alguns problemas, inclusive, com óbito, né? A gente também teve pessoas que tiveram que fazer transplante e outras complicações aí que, infelizmente, não puderam aí continuar conosco no nosso trabalho. Bom, análise antropométrica. A gente teve diferença significante, surpreendentemente, só mesmo no grupo aeróbico, né, antes e depois da intervenção. Não teve diferença em nenhum outro parâmetro. Em asterisco, são as análises feitas aí com o teste Wilcox, né? E quando sem asterisco, o teste T pareado. Quando a gente olha o delta percentual, a gente não vê grandes mudanças aí no que tange as análises pré e pós, independentemente do grupo, né? Inclusive para a própria panturrilha. Bom, alguns trabalhos eles mostram aí, né, que não encontraram diferenças no IMC com 12 semanas ou menos de intervenção. Esses trabalhos aí com exercícios combinados ou de força. O trabalho de Moraes, por exemplo, de força, com pelo menos 6 meses, indicou essa melhora muscular e na massa gorda nessa população. E a gente sugere, né, que esse maior tempo de intervenção pode estar associado a essas melhoras na composição corporal. Pesquisa de ano, por 12 semanas, 3 meses, com miniciclo ergômetros, não demonstrou diferença no IMC também, nem na massa muscular, após o período de exercício. E a perimetria de panturrilha, como a gente já bem disse, que a gente utilizou de parâmetro, foi importante a gente ter analisado para sugerir ou analisar se houve de fato alguma tendência à sarcopenia e aumento do risco de queda. A gente acredita ainda que a perimetria de panturrilha possa ter sido associada a outros parâmetros não controlados, nesse caso, aí, os nutricionais e farmacológicos. Bom, a gente não teve diferença significante também nas análises, nem dos eletrólitos, nem do perfil do hemograma. A gente teve, no entanto, uma possível projeção de melhora nos grupos aeróbicos e de força no hematócrito, um possível aumento, né? E quando a gente analisa por o delta percentual, a gente tem aí em torno de 11,4% do aeróbico e 16,4% do exercício de força, intervenção de força. Pois bem, né? Diante das estimativas, então, do uso de alfa-poetina, também foi um acompanhamento que a gente fez, nós vimos que o grupo aeróbico e de força não tiveram modificações significantes, ao passo que o grupo controle, sim. Então, o grupo controle teve um aumento da dose. Se a gente pensar que ele tem uma relação com o aumento do hematócrito, né? Então, a gente teve o grupo controle que não teve uma diferença tão grande, que aumentou o uso de alfa-poetina, e os grupos que tiveram um aumento substancial não fizeram uso desse fármaco aumentado durante esse período. Bom, alguns trabalhos aí com exercícios aeróbicos de 12 semanas mostraram, diferente do nosso, uma redução do potássio e fosfato. Nós tivemos aí também alguns trabalhos que, com minicírculo ergômetro em aeróbico por 12 semanas, que não encontraram aí diferenças significantes nos eletrólitos séricos, sódio, potássio, cálcio e fósforo, e nem na série vermelha, né, convergindo com este estudo. Os estudos de Tabibi, né, ambos de 2023, com exercícios combinados, por um período maior de tempo, encontraram aí reduções do fósforo sérico e aumento do hematócrito e da hemoglobina. Alguns estudos de amplitude do movimento podem impactar positivamente, né, no potássio, fosfato e creatinina.
ainda que não seja consenso, né? Um outro trabalho que utilizou essa amplitude do movimento também, adicionado ao exercício resistido, não viu diferenças aí na hemoglobina também por um período de 3 meses. Bom, ainda que não seja consensual ou encontrado no próprio estudo, é possível, né, que adaptações angiogênicas e relacionadas também à ressíntese de ATP podem impactar positivamente nos eletrólitos e adequação dialítica. Então, ainda que não seja consensual, existe essa tendência ou existe esse indício de que, de fato, possa ser, o perfil dos eletrólitos possam ser melhorados aí com o exercício físico, especialmente os aeróbicos e combinados. Acredito que a administração de ambos esses exercícios, né, com maiores intensidades, um período maior de tempo, poderiam ter causado melhores desfechos. É importante ressaltar que o aumento da intensidade é algo um pouco sensível para essa população, dependendo aí do seu risco cardiovascular. Quanto à ansiedade e depressão, em relação, e também os parâmetros de humor, nós tivemos aí dos principais resultados, né? Então, o grupo de força ele teve melhoras significantes na escala de Berg em depressão e ansiedade. De forma surpreendente também, tivemos uma melhora no perfil de fadiga do grupo controle e também uma projeção de melhora na confusão no grupo aeróbio. Além do p-valor, a gente vê que também uma diminuição substancial do grupo de força em relação à ansiedade e depressão. Bom, alguns trabalhos mostram aí, né, que exercícios aeróbicos, na maioria deles 3 vezes por semana por 3 meses, né, evidenciaram melhores significantes de sintomas de depressão que divergem desse trabalho, apesar que a gente teve uma redução de 10%, por exemplo, ali na depressão do grupo aeróbico. O estudo de Nakamura, com exercício por pelo menos 6 meses, né, de baixa intensidade, não apontou melhoras nos sintomas de depressão. Por outro lado, outros trabalhos, um protocolo de força e pelo mesmo período, mostraram aí melhoras no índice de depressão, ou na escala de depressão, convergindo com os nossos achados. Existe uma tendência com o exercício intradialítico, independentemente da modalidade, melhora os parâmetros, então, de depressão nessa população. Na maioria dos trabalhos, né, independentemente da modalidade, se vê essa melhora, né, ainda que não tenha sido representada na sua totalidade nesse trabalho, que o grupo aeróbico não teve uma diferença significante. Outra pesquisa evidencia aí resultados interessantes relacionados ao cicloergômetro de baixa intensidade, com uma diferença que foi utilizado a realidade virtual, né? Dando um impacto melhor aí na ansiedade, talvez uma estratégia futura. Também foi observada essa melhora em um outro trabalho com exercícios resistidos ou de força por 3 meses. Muitos ensaios clínicos evidenciam, então, os benefícios da saúde mental com exercícios combinados, especialmente nos sintomas de depressão, e a projeção desses ensaios clínicos acaba sendo feita nas próprias nas meta-análises, que contemplam geralmente exercícios aeróbicos resistidos e tendem a mostrar impactos e benefícios. Os achados na literatura de exercícios combinados e aeróbicos em associação com cognitivo também sugerem melhora na sensação de fadiga em pessoas hemodiálises, divergindo, tá errado, do nosso trabalho, né? É importante a gente também analisar ou fazer uma reflexão que a fadiga ela é multifatorial, né? Ela pode ter outras causas associadas, e entre elas até a hiperfosfatemia. Bom, entre divergências e convergências, a gente ressalta aí o tempo de intervenção, o volume do exercício e a intensidade como variáveis importantes dos resultados, né? O que tudo indica, se o tempo de intervenção e intensidade fossem maiores, pode ser que a gente tivesse aí alguns resultados melhores. Bom, quanto à análise pressórica, então a gente fez, conforme dito, pré-diálise 1 hora, 2, segunda hora, terceira, quarta e pós-diálise. Nós temos aí, então, em azul escuro e claro, a pressão sistólica e diastólica do grupo controle. Em laranja e roxo, pressão sistólica e diastólica do grupo aeróbico. E em verde escuro e verde claro, a pressão sistólica e diastólica do grupo de força, né? Sendo que o asterisco aí, ele vai sugerir para a gente diferença significante entre o grupo DRCA e DRCC, ou seja, aeróbico e controle. O jogo da velha, a diferença entre os grupos aeróbico e de força, e a cruz, a diferença significante entre os grupos controle e de força. Bom, vamos no momento pré-diálise, então.
É importante a gente ressaltar que, na maioria dos momentos, quando anterior à prática, a gente teve poucas diferenças significantes entre as pressões arteriais, tanto sistólica quanto diastólica. Ainda que houve uma diferença significante aí relacionada ao grupo de força, do grupo de força em relação ao grupo aeróbico, na pressão diastólica. E seguindo o primeiro, segundo, terceiro mês, a gente tem diferenças substanciais aí significantes da redução do grupo de força em relação ao grupo aeróbico e, por vezes, também um grupo controle. Essa tendência ela vai se seguindo independentemente da hora, né? Do momento em que a gente faz essa análise. Quando vê o anterior, por exemplo, aqui, a gente não tem essa diferença na primeira hora de diálise, a gente consegue ver essas diferenças aí mais sinalizando melhoras, principalmente do grupo de força em relação aos demais, né? Tanto aeróbico quanto controle. Essa tendência também continua na segunda hora. Não altera muita coisa na terceira hora. Algumas situações, o próprio grupo controle, como ali no terceiro mês, né, em relação, referente à terceira hora, tem uma diminuição, o grupo controle ele se comporta melhor até que o próprio aeróbico, de forma curiosa também, mas o de força sempre tendo uma diminuição mais significante. E aqui na quarta hora também não tem alterações muito diferentes do que a gente já viu. A mesma lógica serve aí para o momento pós-diálise. Bom, o estudo de Dange aí, com pacientes em hemodiálise já adaptados ao ciclo ergômetro, identificou um aumento da pressão sistólica logo após os 30 minutos de atividade, mas após uma hora da atividade, essa pressão tende a diminuir. Uma outra pesquisa de 2019, com exercícios combinados, aí 6 meses por 2 vezes na semana, né, encontrou reduções de evento por tensão intradialítica, não havendo diferença nas pressões sistólicas e diastólicas. É algo importante também, quando se trata dos parâmetros pressóricos, pois é um evento que ocorre recorrentemente com os indivíduos em diálise, então também um dado positivo. Salienta-se que não foram encontrados protocolos de pesquisa similares na literatura, até onde pôde se observar. Então, a gente não viu nada parecido com o que a gente fez em relação a essa análise pressórica de hora a hora ou em diferentes momentos na hemodiálise referente ao exercício físico. Tendo em vista a escassez, então, da literatura relacionada à pressão intradialítica, ressalta-se que os achados sugerem redução da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, referente ao exercício de força, já no primeiro mês de intervenção. Quanto à entrevista, perdão, nós tivemos aí, né, quando voltou 12 meses após o período de intervenção, nós encontramos aí os relatos dos pacientes referentes à melhora da disposição e no sono e melhora do movimento, resistência e força. Então, em 11 indivíduos aí, pelo menos, fizeram esse ponderamento. Quando perguntamos a eles aí o quão importante eles achavam o exercício durante a sessão de diálise, 80% falou que era muito importante, né, ou quase 81%. É razoavelmente importante. Se a gente contar, né, razoavelmente importante e muito importante, nós temos aí quase 90%. Perguntamos se o exercício ainda continua, a maioria disse que não ocorrem mais. Alguns disseram que não sabiam. E a maioria deles preferiu a bicicleta quando tiveram contato com os dois exercícios. Teve, inclusive, paciente que não teve contato com nenhum, pois saiu do grupo controle e não quis fazer nenhum exercício. Então, a gente ressalta a importância, né, por parte dos voluntários, em relação a melhora da qualidade do sono, a melhora na disposição, que também já é visto na literatura e em outros trabalhos. A gente chama atenção também de evidências similares à nossa, que demonstram essa maior disposição, em 75%, por exemplo, nesse estudo de 2017. Vemos também que, durante toda essa relação do sentimento, como que o próprio trabalho reitera os benefícios do exercício físico, ainda que a gente não tenha feito uma análise aí de forma mais direta, até mesmo na independência funcional e outros parâmetros da qualidade de vida. Considerando as dores, então, na literatura mostra alguns trabalhos que
desenham para a gente o efeito mais positivo, principalmente com o aumento do tempo de intervenção. Não é incomum, e já visto na literatura, que os pacientes, inclusive no próprio documentário, que eles não veem diferença no exercício, né? Geralmente, esses voluntários têm um alto nível de atividade física habitual, então a diferença, de fato, para eles não é tanta igual uma pessoa sedentária. E a gente também tem na literatura, apesar de a gente só ter feito com a nossa amostra, com os pacientes, também tem aí um relato na literatura da equipe multidisciplinar que também reconhece a importância do exercício para essa população. Bom, possivelmente a falta de parceria, né, entre unidades de instituições de ensino, alta carga de trabalho e até mesmo da equipe e até mesmo falta de recursos podem ter impactado nessa descontinuidade, o que é ruim e acabou convergindo aí com a tendência nacional e mundial, né? A gente sabe que tem aí uma baixa adesão nos centros do Brasil e mundo afora. Foi observada também a preferência pela mini bicicleta, pode ser que seja uma boa estratégia para início do exercício físico dessa população. Bom, aqui uma análise transversal, aquela de 6 semanas, de uma amostra de conveniência, utilizando só o grupo aeróbico de força, os dados básicos, sem diferença significante entre as variáveis de idade, massa corporal, estatura e IMC. Quanto ao BREC3, a gente tem alguns dados importantes aqui da literatura, do nosso trabalho, que mostram que eles não sentem muita pressão, independentemente do grupo aeróbico de força, não houve diferença em nenhuma dessas questões, e nem dos subtópicos. Eles não veem aí uma grande pressão, porque outras pessoas dizem que eles têm que fazer exercício, né? Eles mostraram ou demonstraram que gostam das sessões de exercício. E um dado importante também é que a família tem uma grande força em relação à adesão ao exercício. Eles também não sentem, apesar do estímulo ser importante de amigos e familiares, eles não se sentem pressionados em relação a esses familiares para fazer o exercício, mas que o estímulo é importante. Quanto aos subtópicos do instrumento, a gente não teve diferença significante entre os grupos também, em relação à regulação, à motivação, regulação externa, introjetada, identificada, integrada e intrínseca, sem diferença entre os grupos. E a gente vê que nos scores, a gente tem, por exemplo, a motivação intrínseca em auto-score, né? O que é convergente com outros estudos que trazem para a gente aí essa análise, ainda que as metodologias sejam bem diferentes, né? Esses questionários, até onde foi possível ver, também não foi utilizado em outros estudos. Quanto à motivação, o score foi baixo, pois a amostra compreende a importância do exercício físico. Quanto à regulação externa, a gente vê também em convergência com a literatura o estímulo, a importância dos estímulos em amigos e familiares, e também não foi coletado por nós, mas também da equipe de saúde. Em relação à regulação identificada, esses altos scores aí também têm convergência com os indícios da literatura. Em relação à regulação introjetada, a gente entende que ela não foi alta, por exemplo, possivelmente o exercício não é associado a uma rotina na hemodiálise, então eles não sentem muita culpa, digamos assim, de não realizar esse exercício. Então, por exemplo, pode diferir, por exemplo, de uso de um fármaco. Em relação à regulação integrada, o trabalho apresentou os scores altos, né? E tal indício pode sugerir aí maior valorização pessoal com as atividades. Em relação à BPNS, mesmo aqui se desenha muito parecido com o BREC3, não se vê diferença entre as questões, salvo uma única questão que teve um score maior do que o do grupo aeróbico em relação ao de força, o grupo da mini bicicleta, e tem relação que o indivíduo parece que sente que faz o exercício de acordo com o que pretende fazer quando se trata da bicicleta. Então, a mini bicicleta tem um impacto maior do que o de força nessa única questão. Apesar disso, quando a gente pega os subtópicos, as esferas de cada uma dessas questões compõem, não existe diferença significante, então, entre autonomia, competência e relações no que tange os grupos aeróbicos de força. Então, uma única questão que mostra essa diferença significante, né? Então, referente a essas relações de competências, a gente considera que esses altos scores têm relação com os pesquisadores que administravam o exercício, né? Porque nós éramos que tínhamos mais contato com eles durante o exercício físico, né? Nem entre eles era tão comum esse contato. Tal evidência também é convergente na literatura e em outros achados. Bom, considerações finais.
Exercícios com banda elásticas, então, de força, podem melhorar sintomas depressivos e ansiosos nessa população. Houve tendência de melhora do hematócrito, independentemente do tipo de exercício. Protocolos tanto de força quanto aeróbico não apresentaram melhoras significantes nos eletrólitos e também antropométricos. Não houve diferenças substanciais nos parâmetros de humor em nenhum dos grupos. O grupo de força apresentou diminuições significantes nas pressões sistólicas e diastólicas, na maior parte das vezes, a partir do primeiro mês de intervenção, independentemente do horário em que essa pressão foi coletada ou foi aferida. Os exercícios físicos apresentam similaridades nos parâmetros comportamentais e necessidades biológicas, sendo que uma única questão, né, teve aí uma maior identificação no que indica com a mini bicicleta em relação ao exercício de força. A maior parte dos entrevistados apontou benefício durante o período de exercício físico e também uma preferência pela mini bicicleta. Como aplicações práticas, o que a gente traz de experiência, o que dá para ser aplicado da nossa tese, que o exercício físico ele é viável por causa da boa aceitação que a gente teve nessa população em poucos eventos adversos, que os exercícios físicos intradialíticos devem ser encorajados pela equipe multidisciplinar, que eles já estavam bem engajados e já acostumaram com essa dinâmica, pelo que a gente conseguiu sentir. E além da pesquisa, a gente conseguiu também, pode servir de base para esse início do exercício físico no próprio centro. Como a gente já tinha, já tinha os equipamentos, já a população ou a equipe engajada, isso também mostrou para a gente aí o quão viável é o programa. E a gente traz também a importância do envio da carta ao secretário, né? Isso sugere essa implementação. A gente ressaltou as doações que a gente fez, né, das mini bicicletas e das faixas elásticas, bem como entrosamento com a prática, e sugeriu ainda uma contratação de um professor de educação física bacharelado, somente para a administração desse programa. Bom, os próximos passos. Nós precisamos aí, né, de mais ensaios clínicos com intervenções similares, especialmente aqui na região norte, estudos multicêntricos que consigam, por exemplo, pegar outras unidades de diálise do norte ou do próprio de Rondônia, para que tenha maior robustez desses dados, por vezes também uma maior homogeneidade. E esses parâmetros de autodeterminação e necessidades psicológicas, a gente sugere também uma maior, sejam amplamente divulgados, investigados, né? Porque existe um rombo na literatura muito grande que não se mostra aí alguns parâmetros de comparação, né? Então é algo bem escasso na literatura quando a gente pega, ou a gente sugere a população em diálise. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, né? Gostaria de agradecer especialmente ao centro de diálise, aos pacientes que compraram a ideia, alguns não estão mais aqui, né? Alguns foram a óbito. Ao o Centro Universitário FAEMA, onde FAEMA, que também me apoiou nessa pesquisa, me deu oportunidade, me deu condições de tá mesclando o trabalho com o meu projeto. Agradeço ao GETAS, meu grupo de estudo também, que eles deram um grande apoio, especial ao professor Ailton, né? Eu tenho a impressão de que se pela disposição e disponibilidade do professor, e se ele precisasse de vir aqui a Rondônia para resolver algo, ele viria, né? Então, sempre muito prestativo, e também todos do grupo que me deram uma base, e ao centro, e ao Universidade de São Judas Tadeu, né? Que me deu essa oportunidade, inclusive, de ser bolsista social, ajudou muito durante o período da pandemia, né? Então, isso foi muito importante para mim. Agradeço a todos os membros também da banca, a professora Rosiele, que conseguiu arrumar um tempinho para vir aqui prestigiar e para avaliar meu trabalho, o professor Érico, um grande professor também, a professora Natália, também tive algumas oportunidades de ter algumas disciplinas com ela, e o professor Edgar, que a gente trocou bastante ideia também sobre o nosso projeto, desde a qualificação, foi muito importante para a construção e aprimoramento do projeto. Inclusive a professora Iris, que ela hoje é suplente da banca, mas também teve vários apontamentos importantes aí também para melhora perdão, desse trabalho, tá? Eu encerro por aqui a apresentação e estou aberto aí às perguntas e dúvidas. Obrigado.